Muitos temem aquilo que pode ajudá-los. Mensagem de Vital Froze. Amados, há muita informação atualizada e disponível para todos aqueles que buscam o aprendizado ou esclarecimento nos dias atuais. Isso faz parte do processo final de um ciclo planetário, pois o plano divino oferece todas as possibilidades para cada alma encarnada na Terra. Ninguém poderá em tempo algum afirmar que não teve oportunidade. Como escola de almas, o nosso planeta oferece as mesmas lições a todos os seus alunos, mesmo que seja em tempos diferentes. A frase que encabeça o texto de hoje eu vi numa mensagem transmitida por Aurora Ray, grande canalizadora nesses tempos de transição planetária. Tal frase está me inspirando a dizer algo para vocês hoje. Estamos atravessando a ponte interdimensional e não há mais tempo a perder. O velho ciclo está se fechando e uma nova era está surgindo logo após a ponte. A humanidade da Terra veio para esta escola com o objetivo de experienciar a dualidade, seguindo as leis de causa e efeito, cuja consciência em forma de fractal sentiu-se de fato separada da fonte, pois o véu do esquecimento impossibilitou qualquer lembrança anterior, atual encarnação. Já dissemos aqui outras vezes que a maioria das almas encarnadas aqui já tiveram centenas de encarnações, ou seja, uma média que vai de 600 a 1100 passagens pela vida corpórea. Dentro deste tempo bastante longo, todos puderam experienciar, uma a uma, todas as possibilidades possíveis e imagináveis. Não há nada neste mundo que você não tenha experienciado em algum momento dentro desta longa caminhada como ser humano. Agora é chegado o tempo da mudança nesta escola. O currículo vai mudar para um nível superior. Todos aqueles que estão aprovados farão a sua ascensão. Uma nova realidade está chegando. O aprendizado continuará, porém, não mais na base das provas e expiações, ou seja, na base da dor e do sofrimento, como foi esse primeiro ciclo que começa a se fechar. Muitas experiências até aqui foram muito traumáticas. Certas consciências, embora prontas para a nova escola, ainda não se recuperaram desses traumas. São memórias transpessoais que ainda estão dentro da bagagem de cada alma. Algumas mais expressivas, como a culpa, a raiva, o medo, o vitimismo, a vergonha, o ressentimento, que ainda estão ativas em tais memórias. As crenças limitantes também podem atrapalhar bastante a travessia da ponte agora. Muitas mentiras, impostas ao longo dos séculos, criaram falsas verdades na consciência de muitos. Somando-se tudo isso, ainda temos o ego resistente dentro de nós. O ego procura sempre um estado de consciência conhecido, ou seja, a zona de conforto. Ele resiste firmemente a qualquer mudança, mesmo que seja em seu benefício. Sempre que surge alguma dificuldade na vida, invariavelmente é uma mensagem da alma dizendo para a consciência que ocupa aquele corpo físico que há uma lição, um aprendizado, um resgate ou uma mudança a ser feita. Esta é a razão do porquê a alma precisa do corpo físico a cada reencarnação. O corpo é a caixa de ressonância da alma e ela se expressa sempre através dele. Compreender a linguagem do corpo ajuda no processo de entendimento e na tomada de decisões em relação às mudanças que precisam ser feitas. E aqui entra a fase que encabeça o texto de hoje. Muitos temem aquilo que pode ajudá-los. Mas qual a razão disso? Vamos tentar explicar os principais motivos. As crenças que cada um traz dentro de si são baseadas não somente nas experiências vividas, mas principalmente naquilo que lhes foi imposto de fora para dentro. A mentira, a desinformação e o engano praticado durante milênios fizeram o ser humano acreditar
em interpretações que não condizem com a realidade. Muito pouco daquilo que foi aprendido é real. Lembrando aqui que a humanidade foi controlada por um grupo de dominadores, desde que os arcontes chegaram até aqui. Outro fator que traz temor são os traumas enraizados ainda dentro das memórias inconscientes de cada um. Aquelas experiências naturais que a alma encarnada precisou passar. Muitas vezes deixou sequelas, causadas pela dor e pelo sofrimento ao passar por tais experiências. Outra causa também inconsciente vem das vidas passadas, quando a alma encarnada na época foi enganada, a confiança foi traída e o resultado desta traição ainda ressoa dentro dos registros de alma. O medo faz recuar e não se consegue ultrapassar a barreira do novo, do desconhecido. E por último, essa talvez seja ainda a pior situação que faz temer justamente aquilo que pode ajudar a cada alma encarnada: a resistência em mudar. É sempre mais confortável ficar onde se está, pois o lugar já é conhecido e não traz nenhuma insegurança, mesmo que esteja desfavorável. É a famosa situação que muitos verbalizam: está ruim, mas está bom. Mas é preciso confiar a um plano divino para a humanidade. Chegamos no ponto de mutação. Necessário se faz que se dê esse passo adiante. Tudo aquilo que aconteceu até aqui fazia parte do aprendizado, mesmo que em certos momentos a dor foi muito grande. Mas o pior já passou. Quantas vezes essa frase está sendo pronunciada nas canalizações atuais? Confia no plano. Mais uma frase encorajadora. Mais outra: ninguém vai passar por aquilo que não precisa passar. O medo de ultrapassar as linhas que demarcam aquilo que já foi e o que está por vir precisa ser vencido. São as últimas provas que determinam a habilitação ou não para aqueles que desejam fazer a sua ascensão. Porém, é muito triste perceber o grande número de encarnados que relutam em aproveitar as últimas oportunidades de mudança. Muitos temem aquilo que pode ajudá-los. É uma pena, pois o tempo urge. Podem estar perdendo aquilo que mais importa para a alma em experiência nessa escola, a possibilidade real de ascensão. Um pouco de esforço, confiança e coragem basta para que a mudança de fato possa acontecer em cada um nesses tempos finais de transição. Eu sou o Vital Froze e minha missão é o esclarecimento. Namastê. Comentários de Luciano César. Uma belíssima mensagem extremamente atual do momento que estamos passando da transição planetária e uma explicação que nós podemos estar perdendo a melhor das lições, que é a possibilidade real da nossa ascensão, ou seja, o cumprimento do nosso plano divino no planeta e, com isso, a subida dos degraus que nos são proporcionados para atingirmos degraus superiores de evolução e de ajuda para o restante da nossa existência. Sabemos que a nossa alma é eterna, ela é divina, ela tem muito tempo e terá muito tempo pela frente, então nós temos que buscar cada vez mais degraus superiores, ou seja, nós nos tornarmos almas ascensas, almas que vão trabalhar para o bem da humanidade, em locais, em regiões onde teremos os planetas de luz, onde não existirá mais um mal e assim por diante, né? Todos nós estamos sabendo que isso acontecerá até mesmo na Terra a partir da transição planetária. Ainda estamos na mistura entre o joio e o trigo, entre o bem e o mal, que estão misturados e assustando muitos de nós que somos trabalhadores da luz, mas sabemos através das mensagens que isso deve durar por muito pouco tempo ainda, e depois nós teremos um planeta de luz e de bênçãos que está previsto já desde milênios para a Terra. E nós certamente estaremos nessa leva de almas que estão construindo esse novo planeta para o futuro, das futuras gerações. Mas para isso nós não podemos perder as lições que nos são dadas através do nosso aprendizado, pois através da dor, do sofrimento, do aprendizado, nós conquistamos lições em nosso aprendizado, lições para a nossa evolução. E essas lições, elas nos levam ao grande prêmio final, a grande vitória final, que aqui é chamada de nossa ascensão da alma.
ou seja, o momento que nossa alma cumpre o seu plano divino e ingressa em degraus superiores de consciência, onde nós teremos uma oportunidade de manifestar todo o nosso potencial divino, a nossa origem divina, a nossa missão divina, pela qual nós viemos nesse planeta, ou como trabalhadores voluntários, ou como almas que precisávamos de algum resgate, de alguma situação que nós desconhecemos através dessa lei da obscuridade, que nós não temos acesso aos nossos registros akáshicos do passado, mas eles existem e estão guardados, e em um determinado momento todos nós saberemos. E se quisermos ter uma ideia do que são os registros, muitas vezes podemos nos inspirar na intuição, naquilo que nós gostamos, no grande amor, na grande paixão de nossa alma, aquilo que a gente gosta de fazer. Normalmente são missões que nós já trazemos na bagagem para aqui concretizá-las, né? Mas isso é assunto para um outro áudio. Mas enfim, essa mensagem de Vital Froese, muito inspiradora, muito encorajadora, né? Como falam as famosas frases de coragem, confie no plano, confie no plano. Muitas vezes repetimos isso, porque existe sim um plano divino que nos leva à nossa libertação, à nossa conquista. Então temos que acreditar nesse plano divino que está sobre nós, mas não podemos ter resistência nas mudanças que nos levarão a degraus maiores. Pois quando o domínio Arconte passou pelo planeta, milhares de anos atrás, né, ele deixou o terreno minado, como a gente chama, né, com falsas informações, falsas mensagens que estão introduzidas até mesmo nos alicerces da nossa sociedade e de muitas escrituras conhecidas. Portanto, as escrituras muitas vezes amedrontam a pessoa que busca o novo, que busca um caminho superior, pois eles acham que isso é algo que está contra as doutrinas do passado, coisa parecida. E é bem o contrário. Justamente a doutrina de Jesus sempre quis nos levar para caminhos superiores, para uma vida mais feliz, para a ascensão da nossa alma, a compreensão da nossa missão e para a libertação do domínio da ilusão da Matrix. Mas muitas vezes as pessoas acham que isso é um caminho obscuro, não querem entrar. Então a resistência que acontece normalmente dentro dos caminhos espirituais, ela é fruto de sementes do maligno que ali foram lançadas para que nesse exato momento nós não buscássemos o grande objetivo de nossa vida, que era a possibilidade da ascensão espiritual. Aqui essa mensagem de Vital Froese está sendo muito esclarecedora nesse momento, falando que nós podemos sim buscar a nossa real ascensão, desde que a gente não tema aquilo que pode nos ajudar. Então pense, quando algo chegar perto de você e que você sente que é para o seu benefício, que é para a sua ajuda, medite bastante, reflita dentro do seu coração e veja se a sua aparente resistência é devido a algum dogma que você ainda defende ou se de fato aquele ensinamento está proporcionando você caminhos de liberdade, caminhos de libertação e de ascensão. Então você vai ter que decidir dentro do seu coração nesse momento. Então sabemos que pelas revelações que vão vir pelo planeta, muitas estruturas que hoje nós temos como verdadeiras, elas vão aos poucos serem derrubadas por si próprias. Não é ninguém que vai dizer, ó, isso não serve mais ou coisa parecida. Elas vão cair por si. Porque a verdade ela vai ser tão exposta, tão visível, tão colocada a todos, que não será mais possível sustentar velhas estruturas caducas, já que não estão contribuindo para a libertação da pessoa, e sim somente para domínio e escravidão do sistema Arconte. Bom, queridos, essa mensagem é muito importante, peço que vocês revisem, leiam novamente, compartilhem, mande para outros amigos, pessoas que estão um pouco confusas, mande essa mensagem e peço que as pessoas também se inscrevam nos canais e acompanhem os demais vídeos dessas nossas séries de vídeos que estamos passando aqui para o grande despertar da consciência. Você é chamado a manifestar o seu melhor. Seja bem-vindo, meu querido amigo e amiga, não esquecendo que o nosso Pai Celestial está no comando de todo esse processo e que a luz venceu. Um grande abraço, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Muita luz. O que ninguém te contou. Mensagem de Vital Froese. Amados, os últimos momentos de cada ser humano, aqueles que antecedem o desencarne da alma, que erroneamente chamamos de morte, pois a alma é imortal, são muito parecidos para a grande maioria dos encarnados aqui neste planeta Terra. Apenas nos casos em que acontece a tal da morte súbita, nos demais há um certo tempo para que a consciência reavalie a sua encarnação,
que está sendo concluída. Momentos antes do desligamento, o moribundo vê em sua tela mental toda a sua vida, desde a infância até o presente momento, como se assistisse o filme da sua vida. São momentos rápidos, porém suficientes para que fique bem visível toda a sua história de vida nesta atual encarnação. É nesse momento que ele sente uma paz consoladora, ou também um horror indescritível. Se ele fez por merecer a paz, neste estado mais elevado da sua consciência, já começa a vislumbrar cenas de um mundo angelical. E isso provoca nele uma confiança que antes nunca sentiu. Porém, se o filme for de horror, as imagens que se seguem em sua mente são de monstros e cenas dantescas, as quais provocam um medo jamais sentido em vida corpórea. Mas também é preciso levar em conta outro fato importante, esse relatado por muitos médicos, enfermeiros e até por familiares que estiveram presentes ao lado do leito de um doente terminal. Invariavelmente, nesses casos, o que se ouve daquele que está finalizando a vida corpórea é o mesmo sofrimento, principalmente em relação aos seus atos e ações. Nesta hora, o que tem mais importância para ele não são os seus bens, os cargos que assumiu, o poder que exerceu e nem as viagens ou festas que participou. Não importa se o seu time ganhou muitos campeonatos, se o sucesso foi fácil ou difícil, lícito ou ilícito, se a sua casa era simples ou um castelo. O que importa naqueles momentos é o que podia ter feito e não fez, principalmente as boas ações. Muito comum é sentir um arrependimento muito forte, até de pequenas coisas não praticadas, como abraçar seus entes queridos, dizer que os amava, tirar um pouco do seu tempo, principalmente com seus filhos, enquanto pequenos, um olhar generoso para sua esposa ou seu esposo, um cumprimento aos seus vizinhos, amigos, colaboradores, funcionários, enfim, tudo aquilo que podia ter feito e não fez. Essas duas etapas, embora aqui invertidas na sua ordem que acontecem, antecedem o momento do desencarne. Ambas trazem um conforto consolador ou uma angústia desesperada, já que o tempo se esgota e nada mais pode ser feito. A alma que chega neste ponto já começa a colher os frutos de suas semeaduras durante a atual encarnação que chega ao seu final. Então a morte, como se conhece, chega de mansinho, a tal ponto que ele nem percebe que desencarnou. Ninguém sente o momento exato, nem mesmo aqueles que entendem perfeitamente como se procede tal processo. Poderíamos comparar com o sono. Você não percebe o momento exato em que começa a dormir. Não é diferente assim na passagem. Os minutos, as horas e os dias que seguem ao desencarne, estes sim são muito diferentes para cada alma. Ali também há situações totalmente diferentes para cada um, tudo de acordo com a forma de vida vivida antes de desencarnar. Essa parte é muito bem explicada através da codificação feita por Allan Kardec, mas também há muita informação trazida pelos próprios espíritos desencarnados que se manifestam durante trabalhos mediúnicos. A minha experiência adquirida na comunicação com esses espíritos me habilita a falar de infinitas possibilidades do que acontece com a alma depois do desencarne. Mas o que importa mesmo é o que cada um de vocês tenha muito bem delineado na consciência o seguinte fato: não há nada que se possa fazer após o desencarne. Tudo é decidido aqui, em consciência, enquanto estamos encarnados. Logo após o desencarne, a alma sente-se um tanto perturbada, pois não sabe que desencarnou. Se vê num corpo e ao mesmo tempo vê o seu próprio corpo como se fosse uma outra pessoa. Depois vê o seu próprio funeral, tenta se comunicar com as pessoas, pois ouve tudo o que elas falam, inclusive os seus pensamentos, porém ninguém lhe dá atenção. Enfim, essa confusão pode demorar algumas horas, dias ou anos. Depende de como cada um entende a vida antes de desencarnar. Como disse aqui, tudo é sequência e também consequência. O arrependimento também é uma companhia desagradável no além-túmulo. A alma, após se convencer que desencarnou, começa a lembrar da sua última encarnação, detalhes por detalhes,
E ao reconhecer suas ações, que não foram voltadas ao bem e à evolução, surge uma dor inconsolável, que pode durar pouco tempo ou até séculos, mesmo que a impressão de tempo lá seja diferente. Na verdade, é uma sensação de tempo, pois ele não é real. Passado esse tempo, a alma recebe a oportunidade de ser levada às câmaras de retificação nas colônias espirituais da Terra, amparada, cuidada e curada as suas dores, pois o corpo espiritual pode ainda estar sentindo alguma dor no corpo físico que tinha antes do desencarne. Ele começa nos pequenos trabalhos da casa e também no auxílio dos que continuam a chegar naquela colônia. Mesmo assim, as lembranças de vidas passadas estão permanentemente em sua consciência e ele sabe que precisa reencarnar a fim de completar ou ao menos seguir na sua evolução de alma. Começa então a preparar um novo plano encarnatório e esse plano é a matriz que direcionará tudo aquilo que precisa viver, experienciar e mudar na sua próxima encarnação. Tudo aquilo que foi colocado no plano virá em determinado tempo na sua vida corpórea seguinte. Por isso, dizemos que ninguém foge de si mesmo e que também ninguém passa aquilo que não precisa passar. Eu não vou falar aqui da alma dos desencarnados que se comprazem no mal, pois há certos níveis de consciências que não passam por isso no além-túmulo. São almas tão baixas em sua frequência que não seguem este caminho. Vão diretamente para os umbrais baixos ou são sequestradas por entidades trevosas logo após seu desencarne. Essas ainda estão muito longe de passar pelo processo descrito neste texto. Lembrando que a Terra está fazendo uma transição planetária, deixando, portanto, de ser um mundo de expiações e provas e passará a ser um mundo de regeneração. Estamos na última encarnação antes dessa transição, portanto, tudo se resolve agora. Ao desencarnar, cada alma terá o destino de acordo com a sua frequência. Essa frequência vibracional será o passaporte de cada um e será definitivo, pois o tempo se esgota. A velha Terra está ficando para trás. Nada e ninguém pode impedir isso, pois faz parte dos planos divinos. Eu sou o Vital Froze e minha missão é o esclarecimento. Namastê. Comentários de Luciano César. Uma mensagem muito adequada por essa semana que tivemos o feriado de finados, onde nós lembramos nossos entes queridos e muita gente tem grandes dúvidas e questionamentos sobre essa parte de tão difícil fala, que seria a passagem do além-túmulo e tudo mais que a gente sabe, muitos de nós aqui já estudam há bastante tempo. Então o que a gente pode reforçar aqui é que todos já sabem mais ou menos, está tudo autoexplicado nessa linda mensagem de Vital Froze, não há mais muito o que falar. Só vou reforçar um tópico que deverá chamar a atenção de muitas pessoas, que é o arrependimento de não ter aproveitado a sua vida para fazer a prática do bem, do auxílio, como ele diz, né? Ser uma pessoa mais leve, abraçando as suas pessoas que amam, seus animaizinhos, a sua vida mais simples, sua vida de amor e dedicação, de reconhecimento àqueles que nos cercam. E muitos, ao passar para o outro plano, acabam se arrependendo dessas coisas que deixaram de fazer, do bem que deixaram de fazer, né? E também do mal que cometeram, que estão extremamente arrependidos e, portanto, a sua oportunidade terminou naquele momento e terá que aprender tudo que deixou de aprender nessa existência para rogar ao alto que tenha uma outra oportunidade e que nessa outra oportunidade ele não erre tanto quanto essa vida errou. Por isso que é tão importante nós termos essa caminhada junto ao coração de Deus, quanto os ensinamentos do nosso Divino Mestre, e que Ele nos ensinou sempre a fazer o bem, a caridade e a vida reta. Portanto, é uma advertência, é um alerta a todos que aqui estão, que aproveitem esse último momento que temos nessa existência, que segundo o texto é a última que teremos antes do final deste ciclo, né? Começarão outros ciclos que nós não sabemos como e quando serão, mas este ciclo agora termina nessa atual vida. Então que cada um de nós possamos aproveitar cada instante, cada minuto da nossa vida para fazer o crescimento da nossa alma, o cumprimento de nossa missão e a prática do bem aos semelhantes.
isso certamente nos dá um grande crédito espiritual, um grande acréscimo de bênçãos que levaremos e poderemos assim pular muitos degraus que poderíamos passar se ao findarmos nossa vida estivermos com o coração leve, puro, tendo praticado tudo aquilo que o Mestre Jesus nos ensinou, né? Então isso é um assunto muito conhecido, não preciso me delongar muito, mas o que chama a atenção disso é justamente esse fato, né? Comece a pensar sobre isso. Cada minuto na tua vida é fundamental, que nós teremos que prestar contas e dizer: puxa, eu não fiz aquilo que eu poderia ter feito o bem, poderia ter feito o bem muito mais intenso para as pessoas, né? Então dá tempo da gente se fortalecer ainda, e mais nesse momento difícil que estamos passando agora com essas situações do cenário geopolítico mundial. É um clima ideal para o nosso crescimento. Então peça a Deus, ore a Deus para que a sua mente seja aberta, que você consiga entender, compreender a importância dessa existência que você passa nesse momento e para utilizá-la em cada minuto para o seu crescimento, o crescimento da jornada infinita espiritual da nossa alma. Então, queridos, peço que vocês todos se inscrevam no nosso canal, deixem um comentário, ative o sininho e não percam nenhum dos vídeos que estamos passando agora nesse momento tão importante do Brasil e do mundo. Você é chamado a manifestar o seu melhor e parte da sua missão espiritual certamente é passar por esse processo que estamos passando com serenidade, com força, com convicção e com trabalho, sendo um verdadeiro soldado do Cristo para ajudar esse processo da transição planetária individual e coletiva de toda a Terra. Então a todos, meu muito obrigado, não esquecendo que o nosso Pai está no comando de tudo e que a luz venceu, sempre vence, a luz sempre vence, não tenho dúvidas que a luz venceu. Um grande abraço e fiquemos juntos na paz do Cristo. A última barreira, vencer o medo. Mensagem de Vital Froze. Amados, a grande maratona da terceira dimensão está chegando ao fim. Tudo converge para os últimos obstáculos dentro dos planos divinos que regem o planeta Terra. Ao longo das eras, quase 100 de bilhões de almas decidiram experienciar a vida corpórea, submetidas ao véu do esquecimento, sentindo de fato como se estivessem desconectadas de suas versões mais elevadas e da própria fonte. Essa experiência na dualidade em um mundo de terceira dimensão habilita todos os ascensionados a ingressarem no seleto grupo dos mestres ascensos. Já dissemos aqui antes que a Terra é uma das mais duras escolas de almas, oriundas de várias partes da galáxia e até de fora dela. Vieram almas para aqui se submeterem ao aprendizado sob o véu do esquecimento. O plano divino reserva para essa escola a finalização do grande ciclo de expiações e provas. Todas as experiências oferecidas já foram amplamente disponibilizadas para todos os alunos no decorrer dos milênios. A hora é chegada. Estamos nos últimos anos da transição planetária. Dentre tantas provas, muito provavelmente vencer o medo é a última delas. Quando a alma iniciou a roda das encarnações aqui na Terra, o medo já começou a fazer parte de sua história. Ao se sentir sozinha, desligada da fonte e abandonada de tudo, é natural que se sentiu exatamente como uma criança perdida de seus pais. E o medo se instalou e a acompanhou por todas as encarnações. Estamos na última encarnação, na dualidade aqui neste planeta. E se o medo foi o primeiro obstáculo, ele também será o último a ser vencido. Muitos de vocês dizem que se sentem perdidos. Sim, é real tal sentimento, mas em breve todos aqueles que de fato estão sentindo terão a oportunidade de se libertar do medo. Compreender o sentido de estar aqui nesta escola, reconhecer a experiência proposta, assimilar as lições oferecidas, aceitar as provas ministradas, enfim, sentir-se de fato um aluno interessado e disposto ao aprendizado. E isso facilita muito nesta reta final. Falta pouco, muito pouco.
A ansiedade que você sente nada mais é que a expectativa da alma, que sabe para que veio e para onde irá. Ela sabe que está chegando a hora tão esperada. A impaciência e a pressa agora se tornam mais fortes. É absolutamente normal sentir tudo isso. Você precisa apenas confiar e entender que o propósito da tua alma está se cumprindo. O medo, que sempre te acompanhou nas sucessivas encarnações, agora se manifesta pela última vez. Acolha ele com amorosidade, envolva ele na tua luz e deixe-o ir. Mesmo parecendo que foi o teu maior inimigo, ele não deixou de ser um mestre que te ensinou o tempo todo. Criar obstáculos que te obrigava a encontrar soluções, assim ele foi também o seu aliado no aprendizado. Mas agora não há mais necessidade de sentir o medo. É preciso dizer adeus ao velho companheiro, reconhecer a sua prestimosa cooperação ao longo dos milênios, assimilar as lições aprendidas e se desfazer dos pesos desnecessários. O caminho agora toma outra direção. Desapegar de tudo aquilo que antes parecia indispensável. E o medo da falta, da escassez, da perda e de tantas outras possibilidades fez com que adotássemos o medo como uma necessidade. Lê do engano. Daqui em diante, o medo não passa de um parasita que se acostumou a consumir a tua energia mais elevada. É a hora da separação dessa companhia indesejada. O medo não pode adentrar o portal da nova terra. Na quinta dimensão, a baixa vibração do medo não tem frequência suficiente para se sustentar. Diga adeus ao medo e siga os teus últimos passos em direção ao portal da quinta dimensão. A humanidade da Terra está tendo a oportunidade, desde o início de 2020, de se libertar do medo. Olha quanta coisa aconteceu nesses 3 últimos anos. Tudo foi motivo para que cada um pudesse sentir os medos que ainda estavam escondidos em seus porões. Não vou citar aqui cada detalhe de cada situação, mas você pode fazer uma reflexão e ver por si só quantas oportunidades de se libertar do medo. Nesses últimos dias, durante uma meditação, me foi mostrado que a humanidade está sendo agrupada em 2 situações bem distintas: o grupo dos que estão vencendo o medo e o grupo daqueles que ainda não estão prontos para vencer tais provas. Certamente que isso pode determinar também o destino de cada um. Lembrando que o professor não pode interferir nas respostas nos testes aplicados aos seus alunos. Estamos, de fato, nas provas finais de um grande ciclo. Vencer o medo é também a última barreira. Eu sou o Vital Froze e minha missão é o esclarecimento. Namastê. Comentários de Luciano César. É importante analisar essa mensagem, refleti-la mais de uma vez. A última barreira, vencer o medo, pois estamos todos ansiosos, todos muito tensos com a atual situação do Brasil e do mundo. Vemos situações que assustam de fato, pois a cada dia a mídia nos sufoca com mais notícias que as coisas estão indo mal e coisa parecida, né? E nós vamos normalmente, como é natural do ser humano, tendo medo do amanhã, medo do que virá. Muitos dizem, como será o amanhã? Nós não temos expectativa positiva alguma, né? E essa mensagem veio trazer para nós bastante conforto, porque estamos vivendo momentos difíceis e qualquer estímulo, qualquer ajuda sempre é bem-vinda. Então sabemos que estamos muito próximos do final de toda essa sequência de testes e desafios para a nossa alma antes de ingressarmos na nossa verdadeira vitória, que é buscarmos a ascensão de nossa alma. Então os momentos são talvez os mais tensos, os mais difíceis que passamos até então. Porém é necessário que permaneçamos perseverantes, confiantes e especialmente atuantes. Nós não podemos ser omissos, pois ser omisso não é uma opção de neutralidade, é sim uma posição.
Então é isso, vamos seguir em diante, atuantes, fortes, fortalecidos, sem medo do amanhã. Nós venceremos, pois o medo atrai obstáculos e situações que dificultam ainda mais. Tenhamos certeza na vitória, por isso nós sempre falamos aquele lema, a luz venceu, pois isso demonstra que nós não temos medo do que está para vir. Nós temos certeza da vitória de todas as situações que acontecerão. Poderemos ter dias turbulentos, difíceis, certamente já estamos passando por eles, né? Os dias mais intensos que passamos, mas nós vamos vencer o medo e vamos superar e nos tornar vitoriosos diante de todos esses desafios que nos fortalecerão como almas, como ser. E estaremos assim no nosso retorno do caminho à casa do Pai. Então peço, se você puder compartilhar com seus amigos, suas pessoas conhecidas, deixe o seu like, se inscreva no canal e assista os vídeos dessa série. Então a todos, muito obrigado, Deus abençoe. Não esquecendo que o nosso Pai Celeste está no comando e que a luz venceu. Um grande abraço!